Fala galera, beleza? Aqui é o professor Bruno Marques e você está prestes a assistir a resolução do tema desafio elaborado pela equipe do Você Concursado nos moldes ali do Instituto AOCP. Mas antes de ir para a resolução, deixa eu trazer só duas informações aqui. Se você ainda não praticou o tema e quiser praticar, o enunciado está aqui embaixo, então é só você entrar lá, ter acesso ao enunciado e fazer a sua redação, tá? Agora, se você já praticou e quer verificar como foi o seu desempenho, tá? A gente já disponibilizou o ranking aqui embaixo, o ranking elaborado pelo Você Concursado para os alunos que fizeram esse tema. Esse ranking é interessante não só para os alunos, como para também quem não é aluno. Por quê? Porque vai ter uma noção de como que está a preparação da galera para o concurso, beleza? Agora, fique com a proposta de resolução. Fala galera, beleza? Aqui é o professor Bruno Marques, seja bem-vindo a mais uma resolução de prova discursiva. Na aula de hoje a gente vai responder a um tema criado pela equipe do Você Concursado ali nos moldes do Instituto AOCP. Para poder resolver a questão, a gente vai utilizar a mesma lógica que você, no dia da sua prova, vai ter que seguir, que é o quê? Que é analisar o enunciado, ver o que a banca está pedindo, depois montar um rascunho, ou seja, selecionar as informações mais importantes e, por fim, montar uma proposta de resolução, que é justamente a sua redação, né? Aquela que você vai inserir na folha de resposta e encaminhar para o examinador, beleza? Então, sem muita enrolação, vamos direto ao que interessa. A questão é essa daqui, né? Como eu disse, foi montada com base no Instituto AOCP, é um tema inédito, montado em 2021, tá? A questão traz essa foto aqui, que é uma reportagem retirada do site da Polícia Civil do Pará, tá? Que fala sobre a operação, né, Bagre, que é um homem preso por violência doméstica, beleza? Aí aqui tem as informações dessa reportagem, tá? Eu não vou entrar, não vou ler isso aqui porque você já leu aí, já tem acesso aí ao enunciado e tudo, você já deve ter lido isso, beleza? Show de bola. Aí aqui vem, tá, as duas outras partes da questão, que é o comando da questão e os tópicos, tá? O comando da questão é onde a banca exige que você escreva um texto. Então ela diz assim, considerando que o texto acima tem caráter unicamente motivador, redija um texto demonstrando conhecimento teórico e prático, abordando necessariamente o que se pede a seguir. E aí ele vem aqui com 3 tópicos, tá? São esses os tópicos que você vai ter que desenvolver na sua resposta. Então, o primeiro tópico fala sobre discorra sobre a competência constitucional das polícias civis. Então você vai ter que lembrar lá do texto constitucional, quando fala de polícia civil e trazer essas competências, essas palavras-chave para a nossa resposta. Então, isso aqui é uma questão de direito constitucional, né? Depois, cite e diferencie os tipos de lesão corporal descritos no Código Penal, destacando se há agravamento ou não em caso de lesão praticada contra a companheira no caso concreto. Então, é um tópico composto por 2 subtópicos. Na verdade, 3, né? Você vai ter que primeiro citar quais são os tipos de lesão corporal, depois você vai ter que diferenciar eles, então você vai ter que trazer o conceito, o que é cada um desses tipos, e por fim você vai ter que se posicionar dizendo se há ou não agravamento em caso de lesão, quando essa lesão corporal é praticada contra a companheira, né? Num caso concreto, tá? Beleza. Então aqui é um tópico com 3 subtópicos. Essa identificação de subtópicos aqui é importantíssimo. Por quê? Porque é aqui que você vai entender o que o examinador está pedindo, né? Às vezes você está fazendo uma redação ali e aí você começa a ler o início, beleza, isso aqui eu já sei, já vai para a resposta. Só que aí tem uma coisinha no final que o examinador pede a mais, que é igual acontece nesse caso aqui, e aí você deixa passar. E aí o examinador, na hora de corrigir sua prova, ele não vai deixar passar não, vai meter a caneta ali, tirar ponto porque você não trouxe todas as informações que ele pediu. Então, essa leitura minuciosa, tentando identificar de fato o que ele está querendo, é fundamental na hora de resolver uma prova discursiva, beleza? E por fim tem aqui, ó, considerando a lei... desculpa, isso aqui então é um tema de direito penal, certo? E considerando a lei 11.340, cite pelo menos 3 medidas protetivas de urgência que poderão ser aplicadas pelo juiz de imediato ao agressor em caso de constatação de prática de violência doméstica e familiar contra a mulher. Então ele quer que você cite aqui 3 medidas protetivas de urgência, né? Então a mulher sofreu um tipo de crime, né? Ou tá sendo investigado algum crime contra a mulher e o juiz, né,
preventivamente, ele pode determinar algumas medidas protetivas da mulher, né, antes de julgar o caso, justamente para proteger a mulher agredida. Então, a banca está pedindo para você citar 3 dessas medidas, né? Quando você vai lá na lei, tem vários, né? Tem bem mais que 3. Só que a banca está pedindo para você trazer 3. Então, você tem que trazer 3 ou mais para conseguir ganhar a nota máxima, beleza? Show de bola, você fez aqui a análise do enunciado, você já sabe o que a banca está querendo. Agora você vai organizar a sua resposta. Para organizar um texto, né, quando a gente vai fazer um texto dissertativo, a gente utiliza a estrutura argumentativa de um texto dissertativo, certo? Porém, nessas questões de Instituto AOCP, que são questões técnicas, são questões voltadas ali para um conhecimento específico e que a banca não pede no enunciado um texto dissertativo, uma dissertação argumentativa, dissertação expositiva, a banca não pede essas informações, então a gente pode entender que ela não quer aquela estrutura formal de introdução, desenvolvimento e conclusão. Então a gente não precisa levantar assunto, tema nem tese, tá? Porque assunto, tema e tese são informações que a gente utilizaria para montar um parágrafo de introdução ou um parágrafo de conclusão. Como nosso objetivo é responder só o que está sendo solicitado, você vai apenas selecionar os tópicos, e os tópicos são aqueles que estão no enunciado. Aí, quando você for fazer sua prova, você vai pegar lá uma área em branco na sua prova, ou a folha de rascunho, e vai colocar assim, ó, tópico 1. Aí você vai puxar assim, ó. Discorra sobre as competências, sobre a competência constitucional das polícias civis. Então, o que a Constituição fala sobre a competência da Polícia Civil? Você vai colocar aqui, a Constituição fala que ela vai exercer a polícia judiciária, certo? Que não seja da União. A polícia judiciária da União é a PF, né? Depois, a ordem, né? Tem que manter a ordem. E aí você vai colocar aqui as palavrinhas-chave relacionadas à função da Polícia Civil, tá? No tópico 1. Tá? Essas funções são aquelas específicas relacionadas às polícias civis e aquelas relacionadas à segurança pública, né? Que são aplicadas a todos os órgãos de segurança pública. Massa. Fez esse levantamento, só com as palavrinhas-chave você deixa aqui de lado. Aí vem, tópico 2. Tá? A banca pediu aqui os tipos e pediu aqui para ver se tem agravamento, certo? Então, você vai colocar aqui tipos. São 6 tipos de lesão, né? Então, você vai colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 tipos. E depois você vai dizer sim ou não. Há ou não há um agravamento nos crimes de lesão corporal contra a companheira, tá? Aí você vai aqui 2, 3, 4, 5 e 6. Beleza. Aí você vai colocar aqui a leve, a grave, a gravíssima, né? Aí você vai colocar aqui a seguida de morte, a culposa e, por fim, a violência doméstica. Então, você vai trazer todos, né? E discorrer um pouquinho sobre cada um. Qual é a característica especial de cada um deles? Você vai colocar no seu rascunho. Feito isso, então veja que você responde ao subtópico 1 e ao subtópico 2, né? Aí você fala que são 3, eu sei, mas citar e diferenciar, né? Eles estão os dois englobados aqui, porque você está citando, né? Você está citando e você está diferenciando, quando você traz aqui o conceito de cada um deles. E por fim, vai citar 3 medidas. Então você vai colocar aqui tópico 3, aí vai colocar aqui, ó, 3. Vai colocar 3? Não, coloca 4, coloca 5. Né? Quanto mais você colocar, melhor, beleza? Porque a lógica é a seguinte, quanto mais informação você conseguir trazer para a banca, maiores são as chances de você acertar o padrão de resposta, né? Então, se ela pede 3, você traz 3, se você errar uma, você perdeu o ponto, né? Porque você só trouxe 2 corretamente. Agora, se a banca pede 3, você traz 4, erra uma, né? Você ainda está atendendo as 3 que ele pediu, então a chance de você conseguir a nota máxima ainda é alta, beleza? Então, a lógica é essa, quanto mais informação você trouxer, melhor. E como é que você vai organizar isso aqui na sua folha de resposta? Vamos lá. São 3 tópicos, você vai fazer 3 parágrafos de desenvolvimento. Em suma, para o Instituto AOCP, você pode direcionar o mesmo quantitativo de linhas para cada um dos parágrafos. Porém, a gente vai ver o seguinte, na hora que a gente estiver respondendo a questão, a gente vai ver que esse tópico aqui, ele exige menos linhas e esse tópico aqui exige mais linhas, né? Por conta das informações que ele está solicitando. Ora, aqui ele pede uma informação só, uma informação teoricamente curta. Agora aqui não, aqui ele pede uma informação bem extensa, porque ele pede para você diferenciar todos os tipos de lesão corporal, e são 6, então aqui vai acabar exigindo mais linhas. Mas é importante você fazer essa distribuição aqui só para você ter mais ou menos uma noção de como que deve ficar estruturado o seu texto, beleza? Introdução e conclusão, Bruno, precisa? Se você quiser colocar, pode colocar, como eu disse. Não precisa.
Ah, Bruno, quero colocar. Beleza, desde que isso não prejudique a resposta aos tópicos. A gente vai ver que a folha de resposta é limitada, né? Então, a maior parte da folha de resposta tem que ser direcionada para responder o que a banca pediu, né? Em introdução e conclusão, em tese, não foi solicitado pela banca. Por quê? Porque o enunciado não traz texto dissertativo, não pede um texto dissertativo. Show de bola? Beleza. Vamos lá, então. Tópico 1. Discorra sobre as competências das polícias civis. Aí vamos ver como é que ficaria aqui. A Constituição Federal de 1988 confere às polícias civis uma série de competências, tá? Meu tópico frasal aqui, ele faz referência ao tópico do enunciado, para falar para o examinador o seguinte, ó, a ideia desse parágrafo é justamente a resposta ao que você está solicitando, beleza? Aí vem a parte da argumentação, que é onde você apresenta a resposta mesmo, é o argumento principal. O argumento principal, em questões técnicas assim, é importante que você comece com um recurso de autoridade. Então, aqui, ó, segundo a Carta Magna, ou seja, segundo a Constituição, aí você vai trazer o que a Constituição traz. Ó. Cabe à Polícia Civil exercer as funções de polícia judiciária, né, palavrinha-chave aqui, ressalvada a competência da União, né, que a Polícia Judiciária da União é a Polícia Federal, e apurar as infrações penais, né, exceto as militares. Então, você traz aqui exercer a polícia judiciária e apurar as infrações penais. Ademais, por ser um órgão de segurança pública, deve auxiliar na preservação da ordem pública e na incolumidade das pessoas e do patrimônio. Essas são as palavrinhas-chave relacionadas ao artigo 144 da Constituição Federal, que fala justamente sobre as funções do Estado, né, em exercer a segurança pública. E os órgãos de segurança, como a Polícia Civil, ele exerce o papel do Estado nessa garantia de proteção à sociedade, ao patrimônio, às pessoas e à ordem pública. Beleza? Então você trouxe aqui as palavrinhas-chave, está ótimo o seu parágrafo. Agora vamos para o tópico 2. Tópico 2 a gente tem que lembrar que tem aqui os 3 subtópicos, né? Os 3 subtópicos. Então vamos lá. Ó. No exercício da sua função, que função? Aquela que a gente estava falando lá, a função da Polícia Civil, né? Isso aqui é um elemento coesivo, é importante que tenha um elemento coesivo no início dos seus parágrafos, justamente para você ganhar ponto ali, questão de organização de ideias, tá? O policial civil precisará conhecer e diferenciar os tipos de lesão corporal, tá? Então aí aqui eu venho e faço referência ao tópico do enunciado. A banca sabe, aqui ele vai falar sobre a questão da lesão corporal, porque o tópico frasal dele faz isso. O tópico frasal, ele tem a função de quê? De apresentar a ideia central do que vai ser tratado no parágrafo. Então aqui eu joguei, vamos falar de lesão corporal. Contextualizei com o parágrafo anterior, que a gente está falando sobre o exercício da Polícia Civil, mas joguei ali o termo lesão corporal. Agora eu tenho que responder aos tópicos. Então vamos lá. Conforme consta no Código Penal, ó, começo aqui com recurso de autoridade, há 6 tipos de lesão corporal. 2 pontos. Tá? Aí agora eu vou listar cada uma delas. Ó. Uma, que é a leve. 2, que é a de natureza grave. 3, que é a de natureza gravíssima. 4, que é a seguida de morte. 5, que é a culposa. E 6, que é a violência doméstica. Tá? Então eu trouxe aqui, citei os 6 tipos. Mas agora eu tenho que diferenciar, certo? Então vamos lá. A leve, né? Quando há ofensa à integridade corporal ou à saúde de outrem, né? Que é o termo utilizado na norma. A de natureza grave, quando resulta em incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias, perigo de vida e aceleração de parto e etc. Então o Código Penal traz algumas situações, eu trouxe aqui algumas para a gente poder comparar justamente com a gravíssima. Então, a grave, ó, ela resulta em incapacidade para ocupações habituais por mais de 30 dias. Beleza? A de natureza gravíssima, quando resulta em incapacidade permanente para o trabalho. Então, é para sempre, não é só mais que 30 dias. Depois, perigo de vida, que já é enfermidade incurável. E aceleração de parto, e nesse caso aqui é um aborto. Então, quando uma lesão corporal prejudica uma mulher grávida, por exemplo, né? Então, a mulher grávida sofre uma lesão corporal e por conta disso ela tem que fazer o parto em medida de urgência, é uma lesão corporal grave. Agora, se ela perde o bebê por conta dessa lesão corporal, que sofre um aborto, nesse caso seria uma lesão corporal gravíssima. Então veja que aqui eu faço o paralelo entre as duas justamente para poder mostrar a diferença, tá? Beleza.
Depois vem a seguida de morte, quando resulta em morte, apesar do agente não querer o resultado, nem assumir o risco de produzi-lo, porque senão seria homicídio, né? Se a pessoa quisesse matar a outra, seria um homicídio, não seria uma lesão corporal, seguida de morte, tá? Depois vem a culposa, quando é evidenciado que o agente agiu com culpa, né? Então, quando cumpre com os requisitos da culpa, né? Classifica como culposa. E, por fim, a violência doméstica, que é quando for praticada contra quem conviva ou tenha convivido e há prevalência de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade. Então, aqui é um caso em que há um convívio, né, familiar, tem uma relação familiar entre o agressor e quem sofre a agressão, e aí por isso é caracterizada uma lesão corporal, violência doméstica, uma característica específica que tem penas específicas, tá? Beleza, então aí aqui eu respondi ao subtópico 2, porque eu diferenciei cada uma. Agora falta falar sobre o 3. Eu tenho que destacar se há ou não agravamento no caso da lesão corporal praticada contra companheira. Aí a gente vai ter que analisar esse daqui, ora. Violência doméstica também é uma lesão contra a companheira. Se é uma lesão contra a companheira, aqui você tem uma pena de detenção de até 3 anos. É de 3 meses a 3 anos, certo? Nesse caso aqui. Em contrapartida, na lesão corporal simples, é 3 meses. Então, você tem sim um agravamento da pena. Então, nesse último caso, quando a lesão é praticada contra a companheira, há agravamento da pena de detenção em até 3 anos. Então, você tem um agravamento da pena, justamente porque ela pode ser maior do que nos outros casos de lesão corporal, beleza? E aí sim eu respondi aqui os 3 subtópicos. Vamos para o último parágrafo, então. Como é o último parágrafo do texto, eu gosto de iniciar com esse elemento coesivo aqui, que ele é meu conclusivo, né? Para dizer o seguinte, isso aqui é a última informação que vai ser apresentada no texto. Novamente no início do parágrafo aqui, para ficar bem identificado aí os elementos coesivos. Então, por fim, quando for constatada a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, poderá o juiz aplicar medidas protetivas de urgência. Ora, aqui é um tópico frasal em que eu contextualizo o que está sendo solicitado no tópico do enunciado, né? Eu digo para o examinador o seguinte, examinador, agora eu vou responder o que você pediu no tópico 3. Veja que no tópico frasal eu nem preciso trazer uma resposta direta, eu só faço referência, só apresento a ideia central. Agora eu vou discorrer e eu começo com recurso de autoridade. A Lei 11.340 de 2006 traz as seguintes medidas, tá? E aí eu vou listar. A banca pediu quanto? Pelo menos 3. Eu vou trazer o máximo que eu conseguir. Então, quais são as medidas? Afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida. Então, esse aqui é 1. Restrição ou suspensão de visitas aos dependentes menores. 2. Então, o juiz pode determinar que seja suspensa ou que seja restrita a visita aos dependentes. Prestação de alimentos provisionais ou provisórios, tá? Então, o juiz pode determinar que o agressor já paga algum valor de forma provisória. Comparecimento do agressor a programas de recuperação e reeducação, 4, tá? Veja que aqui eu já respondi o que a banca pediu. Nisso aqui eu estou trazendo mais informação, tem espaço na minha redação, estou trazendo mais informação. Depois, proibição de contato com ofendidas, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação. 5º, tá? Tudo isso são medidas protetivas de urgência, né, que o juiz pode determinar. Entre outros. Por quê? Porque tem mais do que isso aqui que eu falei. Então, eu deixo claro aqui que tem mais. Depois eu finalizo. Tais medidas visam garantir a segurança física e psicológica da mulher agredida. Esse caso aqui é só um elemento a mais. Na verdade, isso aqui devia estar até de laranja, porque é um argumento secundário. É uma informação extra que não foi solicitada diretamente pelo tópico enunciado, mas que fecha legal o texto, né? Fecha bonito ali o texto. Então, veja que o segredo é responder exatamente aquilo que está sendo pedido de forma organizada. Então, eu apresento o tópico frasal fazendo referência ao tópico enunciado, depois eu venho no argumento principal e trago as informações que a banca pediu, utilizando ali aquele recurso de autoridade no início, beleza? Então, quanto ao conteúdo, é isso aqui que deveria ser apresentado para conseguir ganhar uma boa nota nessa questão. Agora eu vou trazer algumas, porque muita gente pega e fala assim, professor, mas se eu colocar isso aí na folha de resposta não vai caber.
né? Pois bem, eu copiei esse texto e coloquei aqui na folha de resposta lá do Você Concursado, né, para poder mostrar que realmente ocupa bastante linhas, mas cabe dentro das 30 linhas, tá? Inclusive sobrou uma linha nesse caso aqui. Aí, alguns detalhes que eu gostaria de destacar com você aqui para sua prova, beleza? Para você garantir aí uma boa nota na questão de apresentação, tá? Apesar de não ter lá um quesito, a apresentação do texto como nota mais alta para o Instituto AOCP, a apresentação do seu texto faz toda a diferença na hora que o examinador pega para corrigir. O examinador é humano, assim como a gente, então, se ele, por mais que não pareça, né, porque o examinador ali tem um coração um pouquinho mais cruel do que a maioria das pessoas, mas ele também é humano, então quando ele vê algo bacana, fácil de ler, bem organizado, ele inconscientemente já quer dar uma nota melhor para aquele outro candidato. Agora, se ele pega uma redação toda feia, mal estruturada, com a letra horrível, ele vai pegar aquela redação e falar, putz, essa redação vai me dar muito trabalho para corrigir. Já que está me dando muito trabalho, o candidato vai ver. Aí começa a procurar itens para tirar ponto do candidato. Então, essa apresentação, por mais que não seja um critério lá do espelho, ele conta muito na hora de corrigir a sua prova, tá? Então, vamos lá, ó. Primeiro, lembrar de colocar deixar essa distância aqui, ó, no início do parágrafo, tá? Veja que são 3 parágrafos, né, ó. 1, 2 e 3. São 3 parágrafos. Logicamente, o tópico 2 aqui ficou maior, por conta do que eu já tinha falado lá atrás, né? Esse aqui é o tópico 1, esse aqui é o tópico 3. Então, beleza. Deixa esse espaço. Na hora de fazer a margem aqui, ó, tá? Colhe a palavra aqui na margem, igual tá aqui. Beleza? E do lado de cá, tenta deixar o mais próximo possível, tá? Tenta deixar o mais próximo possível. Na hora que for inserir o hífen de separação silábica, coloca do lado da última sílaba. Ó, coloca do lado, tá? Não coloca embaixo, porque pode ser confundido com acento na linha de baixo. Então, você coloca sempre do lado, beleza? E, ó, tenta escrever até metade da linha, para poder aproveitar melhor os espaços, né? Então, tenta escrever até a metade. E veja que não tem introdução, não tem conclusão, então o texto fica bem organizado, bem bonitinho na folha de resposta. Logicamente, quanto menor for a sua letra, mais informação você vai conseguir trazer no mesmo espaço. Se a sua letra for muito grande, você não vai conseguir trazer todas as informações, então você vai ter que ser um pouco mais objetivo na hora de responder a sua prova, para conseguir também trazer tudo que a banca está pedindo, beleza? É isso, se tiver ficado com alguma dúvida, pode entrar em contato aí comigo pelo e-mail, pelo Instagram ou pelo Telegram. Um forte abraço e bons estudos!